Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí dar continuidade ao nosso conteúdo falando sobre a Europa. Hoje, especificamente, Rússia, economia e política. E aí lembrando, né, que a gente viu aí nas nossas últimas aulas, que a gente viu a quantidade de situações que aconteceram na Europa como um todo, né? E que tiveram repercussões mundiais, sejam elas voltadas para a política ou para a economia. E aí nesse capítulo 13 vem abordando justamente esse processo de revoluções, né? Iniciando aí na página 131, onde começa a falar sobre a Revolução Russa e o socialismo soviético, que é onde começa a gerar os confrontos partidários, né? Envolvendo aí a política. E aí é quando surgem as primeiras revoluções de maior impacto dentro dessas sociedades. E aí vem todo o processo de confrontos armados que a gente conhece, que tem o primeiro pontapé inicial com a Primeira Guerra Mundial, e aí vem as outras em seguida, né? Então, quando fala nesse sistema político-social russo, temos aí como abordagem essas situações políticas que agregaram várias repercussões mundiais em consequência de uma organização social, né? Então a gente tem tanto os confrontos armados como também os movimentos de rua, de embate políticos, né? As lutas das diferentes opiniões, os bombardeios e tudo mais que acontece. E aí é justamente nesse período que a gente tem os processos de Primeira e Segunda Guerra, a gente tem a Guerra Fria, que traz também toda uma abordagem organizacional, tanto quanto político como também territorial, né? E vem aí também a geração de vários pactos que foram sendo estabelecidos aí para trazer benefícios e selar paz. Mas aí por que a palavra selar paz, né? A frase selar paz? Porque vejam só, durante todos esses confrontos, a sociedade ela passa por várias situações desconfortáveis, né? E aí tem aqueles que são envolvidos diretamente na guerra e tem aqueles que sofrem diante dessas turbulências, né? Então, os acordos eles começavam a ser propostos, né? No intuito de há uma unificação pacífica, tentando amenizar essas situações e trazer de volta aí o sistema pacífico como é que eu posso dizer? Enquanto rito social, né? Trazer um equilíbrio onde dava uma trégua nesses confrontos, principalmente nos confrontos armados, e dava abertura aí novamente para o processo de mercadorias. Por quê? Esse processo de mercadorias ele não fica reprimido em acordos a nível mundial, mas a própria sociedade também acabava que entrando dentro de um quadrado para fugir desses confrontos, né, escapar com vida, como se diz, mas eles também tinham uma vida muito limitada, né? Então tinha toda aquela situação dos russos com os soviéticos, as abordagens, o processo de, como é que eu posso dizer, é como se fosse, se você apoia um inimigo, então você tem uma pena em consequência disso, e boa parte era em consequência de morte, você era enforcado, ou você era assassinado a sangue frio, mas sem ter aí um meio de sobreviver, já que estava tomando partido de um lado, né? E aí é justamente o lado ruim dos posicionamentos políticos quando a sociedade tenta interferir de forma direta, né? E elas são enquadradas nessa situação de defesa. Se você defende um, você vira meu inimigo e vice-versa. Então, as pessoas também sofreram muito em decorrência disso, por tentar ajudar ou por defender e comprar a guerra também, a luta, e ter as consequências por optar um Estado ou outro diante desses conflitos. E aí, depois dessa turbulência toda aí, né, que no decorrer da década de 1990,
vem o enfrentamento militar, que envolve a Rússia e a Chechênia, né? Que a Chechênia, né, que havia declarado independência aí em 1991. E aí é justamente quando entra o processo do separatismo e os conflitos étnicos, né? Há toda uma situação estrutural da cultura russa, né, dessas sociedades, que entra aí no paradoxo das situações contínuas que voltam aos confrontos, de rebeliões e de manifestações, justamente diante essa diversidade cultural e étnica que existe dentro do território, certo? E aí, vamos voltar a falar nisso, né, na nossa próxima aula. Sim, será uma aula bem intensa, né? Porque a gente vai dar uma abordagem aí a esses confrontos, aos acordos também que vieram acontecendo aí nesse processo russo, né? Enquanto economia e geopolítica, tá certo? Nos encontramos logo mais. Um cheiro e até mais.